Olá, pessoal! Então, vamos para a nossa aula de análise de investimentos. Conteúdo da aula de hoje: risco e retorno. Conceito de risco. O conceito de risco vincula-se estreitamente com o de probabilidade. Existe risco sempre que a probabilidade de um evento ocorrer for menor que 100%. Ou seja, para um contexto determinístico em que a probabilidade de um evento for de 100%, não existe risco. Assim, considerando que o risco está ligado à probabilidade de ocorrência ou não de um evento, podemos estimá-lo com base em fundamentos probabilísticos. Fundamentos de probabilidade e medidas estatísticas. O conceito básico de probabilidade refere-se à possibilidade ou chance, expressa normalmente em porcentagem, de ocorrer determinado evento. Assim, em termos estatísticos, o risco pode refletir a dispersão dos resultados em relação ao valor médio esperado. Exemplo 1. Ao se lançar uma moeda, a probabilidade de que caia com a face da cara ou da coroa voltada para cima é de 1 sobre 2, ou seja, há uma probabilidade de 50% de aparecer cara e também uma chance de 50% de aparecer coroa. Exemplo 2. Ao assumir uma probabilidade de 70% de que ocorra um fluxo de caixa de R$ 800 em determinado período de um projeto, está-se, na verdade, considerando um risco de 30% de que tal resultado não seja alcançado. Na prática das decisões de investimentos, porém, a distribuição de probabilidades não se resume geralmente a um único resultado ou evento esperado, mas a diversos valores possíveis de ocorrer. O raciocínio básico é dividir os resultados esperados nos valores possíveis de se verificar e identificar em cada um deles uma probabilidade de ocorrência. Nesse caso, há um conjunto de eventos incertos, representados pelos resultados possíveis de ser gerados e estruturados sob a forma de uma distribuição de probabilidades. O quadro 1 ilustra uma distribuição de probabilidades. Do lado esquerdo do quadro, nós temos aqui os fluxos de caixa. Do lado direito, a probabilidade de ocorrência de cada um deles. Observando esse quadro, nós temos a seguinte situação. Fluxo de caixa. O primeiro momento aqui, ele pode variar num determinado período. Ele tem uma chance de 5%, uma probabilidade de 5% de que ocorra um resultado entre 200 mil e 299 mil reais. Tem uma probabilidade de 15% de que ocorra um resultado de fluxo de caixa de 300 mil até 399 mil reais. De que ocorra um fluxo de caixa de 400 mil a 499 mil, a chance é de 60%. Um fluxo de caixa entre 500 mil e 599 mil apresenta uma probabilidade de ocorrência de 15%. Enquanto que um fluxo de caixa de 600 mil até 699 mil tem uma probabilidade de ocorrência de 5%. Esse quadro ilustra uma possível distribuição de probabilidades relativa aos fluxos de caixa previstos de serem verificados em determinado ano de vida de um projeto de investimentos. A distribuição de probabilidades ilustrada prevê 5 intervalos de valores nos quais poderão situar-se os fluxos ou benefícios de caixa esperados em determinado ano. A maior chance, evidentemente, é que os fluxos de caixa situem-se entre 400 mil e 499 mil, sendo atribuída uma probabilidade de 60% de que isso ocorra. Para os demais valores possíveis de ocorrer, as probabilidades são menores. A soma das porcentagens atinge 100%, pois todos os resultados possíveis estão representados na distribuição. Fluxos de caixa inferiores a 200 mil reais ou superiores a 699 mil reais, nesse caso, não são esperados no período, admitindo-se, em consequência, uma probabilidade nula deles serem verificados.
A probabilidade atribuída a um evento ou conjunto de eventos dispostos em intervalos de natureza incerta pode ser definida em termos objetivos ou subjetivos. Uma probabilidade é definida como objetiva quando se adquire uma experiência passada sobre a qual há uma expectativa de que se repetirá no futuro. Por exemplo, a probabilidade de que um produto saia defeituoso do processo produtivo pode ser obtida historicamente, por meio da relação entre o número de vezes que o produto foi rejeitado pelo controle de qualidade e o número de unidades terminadas ou fabricadas em um certo período. Ao se repetir por diversas vezes essa observação, mantidas evidentemente inalteradas as condições da atividade, pode-se chegar a um percentual significativo da probabilidade de que sejam fabricados produtos defeituosos. Enquanto a probabilidade objetiva é proveniente de situações que se repetem identicamente inúmeras vezes, a probabilidade subjetiva decorre de eventos novos sobre os quais não se tem nenhuma experiência prévia relevante. Nessa situação típica de incerteza, a unidade decisória precisa atribuir, de forma subjetiva, probabilidades aos resultados esperados. Por exemplo, a atribuição de probabilidades aos fluxos de caixa esperados do lançamento de um novo produto, do qual a empresa não apresenta nenhuma experiência histórica, é desenvolvida subjetivamente, baseando-se em pesquisas de mercado, projeções de demanda, intuição do administrador, experiência profissional ou qualquer outra razão que possa ajudar na definição dessa probabilidade de que esse ou aquele resultado seja alcançado. Mas não é um resultado objetivo, é uma situação subjetiva, já que a empresa não tem experiência naquela atividade ou na elaboração, fabricação daquele produto e, portanto, ela não tem por si só um cálculo exato ou objetivo de probabilidade, ela não tem um histórico disso. Então, nesse caso, a atribuição da probabilidade é subjetiva. Medidas estatísticas de risco e retorno. Admita ilustrativamente que se esteja avaliando o risco de dois investimentos, investimento A e investimento B. Baseando-se em sua experiência de mercado e em projeções econômicas, o investidor desenvolve a seguinte distribuição de probabilidades dos resultados monetários previstos. Então, nós temos aqui o investimento A na primeira etapa do quadro e o investimento B na segunda parte do quadro. Considerando aqui os dados do investimento A, nós temos resultados esperados e probabilidades. Para o investimento B, também resultados esperados e probabilidades. No investimento A, nós temos os seguintes resultados esperados: R$600, com uma probabilidade de ocorrência de 10%, R$650 com uma probabilidade de ocorrência de 15%, R$700 com uma probabilidade de ocorrência de 50%, R$750 com uma probabilidade de ocorrência de 15%, R$800 com uma probabilidade de ocorrência de 10%. E o investimento B? Bom, no investimento B, nós temos resultados esperados: R$300 com a probabilidade de 10% de ocorrer, R$500 com uma probabilidade de ocorrência de 20%, R$700 com uma probabilidade de ocorrência de 40%, R$900 com uma probabilidade de ocorrência de 20% e R$1.100 com uma probabilidade de ocorrência de 10%. Bom, a primeira medida importante para o estudo do risco a ser mensurada é o valor esperado de cada distribuição de probabilidade considerada. Essa medida representa uma média dos vários resultados esperados, ponderada pela probabilidade da multiplicação das diversas estimativas pelas respectivas porcentagens ou possibilidades de ocorrência. Assim, nós então vamos ver como se calcula o valor esperado. Para o valor esperado, ele é calculado considerando a seguinte fórmula: valor esperado é igual ao somatório
das probabilidades de ocorrência do evento multiplicado pelo seu resultado esperado. Então, onde nós temos ER ou R', né? Ficou faltando a linha aqui. Retorno ou valor esperado de um ativo. PK, probabilidade de ocorrência de cada evento. E RK, valor de cada resultado considerado. Substituindo a expressão de cálculo para os investimentos anteriores, tem-se o seguinte: o valor esperado do investimento A. Considerando que R$600 tem uma probabilidade de 10%, eu vou pegar esses R$600, multiplicar pelos 10% de probabilidade, vou somar, né, mais esse valor, mais os R$650, que é o segundo resultado esperado possível lá da planilha, multiplicado pela sua probabilidade, que é de 15% ou 0,5, somado ao resultado de R$700, multiplicado pela sua probabilidade, que é de 0,5 ou 50%, somado ao resultado de R$750, multiplicado pela sua probabilidade, que é de 15%, ou 0,15, mais o resultado de R$800 multiplicado pela sua probabilidade, que é de 10%. Calculado esse resultado aqui, vai me dar que o valor esperado do investimento A é de R$700. É de R$700. Se eu fizer a mesma coisa com os dados lá da planilha, considerando o investimento B, eu vou ter que o valor esperado do investimento B é de, fazendo a mesma continha, resultado esperado 300 vezes a probabilidade dele, mais o resultado esperado de 500 vezes a probabilidade de ocorrência desse valor, resultado esperado de 700 vezes multiplicado, né, pela probabilidade de ocorrência dos R$700, resultado esperado de 900 multiplicado pela probabilidade de 20%, resultado esperado de 1.100 multiplicado pelos 10%, que é a probabilidade dele acontecer. Realizando esse cálculo aqui, nós vamos chegar a um resultado que o valor esperado do investimento B é de R$700. Nesse caso, o que a gente observa? Que as duas alternativas de investimento apresentam o mesmo valor esperado de 700, podendo-se considerar em termos de retorno prometido como indiferente a implementação de um ou de outro. Ou seja, considerando apenas o valor ou o retorno esperado do investimento, apenas com base nas probabilidades do valor esperado deles, a gente não tem um padrão aí firme, vamos dizer assim, robusto para tomar a decisão. Por quê? Tanto o investimento A quanto o investimento B nos geram um valor esperado de R$700. Então, até aqui, não tem uma clareza de qual é o melhor investimento ou qual é o investimento que oferece o menor risco. Uma distribuição bastante adotada nos modelos financeiros para descrever o comportamento dos valores é a distribuição normal. Essa distribuição assume a forma de um sino ou curva simétrica, concentrando a maior parte dos valores em torno da média. Ao se afastar do valor médio da distribuição, considerando qualquer um dos lados, o risco se eleva de maneira simétrica. Assim, a curva normal aqui, né, apresentada para os dois investimentos, investimento A e investimento B, em que a gente tem aqui a probabilidade no eixo vertical e os resultados esperados no eixo horizontal. Observe-se que para o investimento A, nós temos uma curva normal um pouco mais fechada. E para o investimento B, uma curva normal um pouco mais aberta. O que essa curva me diz? Ela me diz que no investimento A eu tenho uma dispersão menor. Olha só, o gráfico ele é mais fechado, né? A minha curva ela é fechada, ela não tem muita variação nos seus valores. Enquanto que o investimento B, eu tenho uma curva bem aberta que está me dizendo que os valores eles podem afastar muito da média, tanto para menos quanto para mais. Mas eu não tenho uma segurança em afirmar que esse valor realmente vai estar mais próximo aqui da média, que é os R$700, que é o nosso valor esperado.
Então, o que a gente tem aqui? Que os dois investimentos têm, de acordo com o cálculo anterior, o mesmo valor esperado de R$ 700. Mas quando eu jogo isso na curva normal, investimento A ele me apresenta menor variação de valores, uma dispersão um pouco menos distribuída, né? Mais próximo do valor central da média. E que o valor do investimento B ele pode variar muito. O que isso me indica? Só de olhar no gráfico eu consigo identificar que o investimento A pode ter um risco menor do que o investimento B, porque a partir do momento que os valores começam a se afastar mais aqui da curva, aliás, do ponto central da curva, nós temos aumento de risco do investimento. Nesse caso, então, a medida do valor esperado não demonstra o risco associado a cada proposta de investimento, o que faz com que seja necessário conhecer o grau de dispersão dos resultados em relação à média calculada de R$ 700. Essa quantificação, que denota o risco do investimento, ela pode ser efetuada mediante os cálculos do desvio padrão e da variância. Essas medidas de dispersão, desvio padrão e variância, indicam como os valores de um conjunto distribuem-se ou dispersam em relação ao seu ponto central ou sua média. Quanto maior se apresenta o intervalo entre os valores extremos de um conjunto, menor é a representatividade estatística da média, pois os valores em observação encontram-se mais distantes dessa medida central. Tanto o desvio padrão quanto a variância têm por objetivo medir estatisticamente a variabilidade ou o grau de dispersão dos possíveis resultados em termos de valor esperado. Representam, em outras palavras, medidas de risco e são determinados pelas seguintes expressões de cálculo. Então, aqui nós temos o desvio padrão, representado aqui pela letra grega sigma, que é a raiz quadrada do somatório do quê? Das probabilidades multiplicadas pela diferença entre o valor esperado de fluxo de caixa possível menos a média, né, o valor esperado dos fluxos de caixa do projeto observado. E a variância é esse resultado do desvio padrão elevado ao quadrado. Jogando isso aqui nos dados do investimento A e do investimento B, nós temos o seguinte. Lembra lá, no investimento A, os resultados esperados variavam de 600, 650, 700, 750, 800, com as probabilidades de 10, 15, 50, 15 e 10% respectivamente. Se a gente pegar as probabilidades e multiplicar pelo valor de cada um aqui, somando, nós vamos ter o valor esperado, que a gente já calculou, para o investimento A, que é de R$ 700. Bom, o investimento A tem um retorno esperado ou um valor esperado, que a gente já estimou lá anterior na planilha, que é de R$ 700. Se eu pegar o valor esperado de considerando cada percentual aqui de probabilidade, o valor esperado unitário e diminuir ou tirar o valor esperado do projeto, né, desse investimento, eu vou ter então esse dado aqui que vai me servir para calcular também o desvio padrão. Olha só, 600 menos 700 é igual a menos 100. 650 menos 700 é igual a menos 50. 700 menos 700 é igual a 0. 750 menos 700 é igual a 50. 800 menos 700 é igual a 100. Aí eu tenho que pegar esses valores e elevar ao quadrado, porque na fórmula anterior, ela fala aqui, ó, que o valor esperado menos a média esperada do projeto ou do investimento elevado ao quadrado faz parte dessa fórmula. Então, só para facilitar, eu já elevo eles aqui ao quadrado. Então, eu vou ter 100 elevado ao quadrado, 10.000. 50 elevado ao quadrado, 2.500. 50 ao quadrado, 2.500. 100 ao quadrado, 10.000. Aí, eu vou pegar esses valores aqui que foram levados ao quadrado, considerando aqui a fórmulazinha anterior, vou multiplicar pelas suas probabilidades respectivas. Então, eu vou ter aqui, ó, que 10.000 vezes 10% dá 1.000. 2.500 vezes 15% dá 375. 2.500 vezes 15% novamente, 375. 10.000 vezes 10% dá 1.000. Somando isso aqui, eu vou ter, então,
que vou ter a minha variância e que vai me dar um desvio padrão aqui igual a 2.750. Então, olha só, eu tenho minha variância de 2.750 e um desvio padrão de 52,44% para o investimento A. Agora, a gente vai fazer a mesma análise para o investimento B. No investimento B, nós temos a mesma situação que a gente já tinha apresentado lá na planilha anterior. Probabilidades, retornos esperados. Então, o retorno esperado era de 300, com a probabilidade de 10, 500 com a probabilidade de 20%, 700 com a probabilidade de 40%, 900 com uma probabilidade de 20% e 1.100 com uma probabilidade de 10%. Calculando o valor esperado, que a gente já fez anteriormente, nós achamos que esse investimento B também nos dá um valor esperado em torno de 700. Ou seja, investimento A dá um valor esperado de 700 e investimento B também dá um valor esperado de 700, certo? Aí, nós vamos pegar isso para jogar na fórmula lá do desvio padrão. Nós vamos achar o seguinte, que o valor esperado dessa probabilidade, com a probabilidade de 10%, menos o valor esperado do projeto, vai me dar o seguinte valor, 300 menos 700, 400. 500 menos 700, 200. 700 menos 700, 0. 900 menos 700, 200. 1.100 menos 700 dá 400. Se eu pego esses resultados unitários e elevo eles ao quadrado, considerando a minha fórmula do desvio padrão, então eu tenho que 400 elevado ao quadrado é 160 mil. 200 elevado ao quadrado dá 40 mil. 200 ao quadrado, 40 mil. 400 ao quadrado, 160 mil. Pegando esses valores aqui, multiplicando pelas suas respectivas probabilidades, eu tenho que 160 vezes 10% dá 16 mil. 40 mil vezes 20% dá 8 mil. 40 mil vezes 20% dá 8 mil. 160 mil vezes 10% dá 16 mil. Somando, eu vou achar então uma variância de 48 mil reais. Olha só, aqui nesse então eu tenho uma variância de 48 mil, que vai me gerar um desvio padrão de 219,9%. Olha aqui, se eu olhar a variância do investimento A era de 2.750, enquanto que a variância do investimento B é de 48 mil, muito maior. Em consequência, o desvio padrão também. O desvio padrão do investimento A era de 52,44 e o desvio padrão do investimento B dá 219,09, muito maior do que o desvio padrão do investimento A. Conclusão: os resultados obtidos, em consonância com as conclusões obtidas da representação gráfica das distribuições probabilísticas dos investimentos, indicam um desvio padrão maior para a alternativa B, sendo então essa classificada como uma alternativa de maior risco. Quanto maior o desvio padrão, maior o risco do investimento. Dessa forma, por apresentar o mesmo retorno esperado, a alternativa A, ao assumir um nível mais baixo de risco, ou seja, menor desvio padrão, é considerada como a alternativa mais atraente. Racionalmente, o investidor dá preferência a alternativas de investimentos que ofereçam maior retorno esperado e menor risco associado. Então, de forma racional, o investidor vai pensar nisso. Quanto menor o risco, quanto maior o valor esperado, é onde ele vai procurar realizar os seus investimentos. Porém, só a informação do desvio padrão com a variância ainda está um pouco vaga. Precisamos de mais ferramentas para poder garantir a análise de risco dos investimentos. E aí a gente passa então para o coeficiente de variação. Enquanto o desvio padrão e a variância medem o grau de dispersão absoluta dos valores em torno da média, o coeficiente de variação, geralmente expresso em porcentagem, indica a dispersão relativa, ou seja, o risco por unidade de retorno esperado. O coeficiente de variação é então obtido pela simples relação entre o desvio padrão e a média aritmética da amostra ou da população. Ou seja, o coeficiente de variação é igual ao desvio padrão dividido pela média.
Quanto maior se apresentar o coeficiente de variação, mais alto será o risco do ativo. A grande utilidade desse coeficiente de variação é permitir que se proceda a comparações mais precisas entre dois ou mais conjuntos de valores. Por exemplo, uma empresa pode estar testando a resistência de dois tipos de molas a serem utilizadas em seu processo de fabricação. O primeiro foi testado em média 1.600 vezes, com sucesso, apresentando um desvio padrão de 150. O segundo tipo de mola atingiu a média de testes com sucesso de 1.000 vezes, com um desvio padrão de 140. Apesar das duas situações apresentarem dispersões absolutamente bastante próximas, ou seja, desvio padrões quase iguais, é nítido que o primeiro tipo de mola, com 600 testes positivos a mais, obteve um nível de sucesso bem superior. Em termos de coeficiente de variação, nota-se menor variação relativa na primeira mola em relação à segunda, indicando maior capacidade média de resistência dos testes efetuados. Então, olha só, o coeficiente de variação da primeira mola, vamos pegar o desvio padrão dela foi 150, a quantidade de testes, a média lá de testes positivos foi de 1.600. Então, ela me deu um coeficiente de variação de 9,375%, ou 9,37%. O coeficiente de variação da segunda mola, pega o desvio padrão, que é de 140, e divide pela média de eventos positivos, lá que foi de 1.000. Então, nós temos 0,14 ou um coeficiente de variação de 14%. Então, nesse caso aqui, em relação, às duas, a primeira mola, ela tem um coeficiente de variação menor, ela varia menos, em 9,37%, enquanto a segunda mola varia em 14%, ou seja, a primeira mola, ela tem um risco menor, um risco menor de se produzir molas com defeito, nesse caso. Outra ilustração de cálculo do coeficiente de variação pode ser desenvolvida para situações que apresentam idênticos desvio padrão. Assim, considere a existência de dois investimentos com as características seguintes. Então, agora a gente vai imaginar dois investimentos, investimento Y e investimento W, ou investimento W e investimento Y. Pegando aqui, a primeira linha, nós temos investimento, retorno esperado, desvio padrão e coeficiente de variação. O investimento W nos apresenta um retorno esperado de 24% e um desvio padrão de 20%. E nos dá um coeficiente de variação de 0,83 ou de 83%. O investimento Y nos dá um retorno esperado de 30%, um desvio padrão de 20% e um coeficiente de variação de 0,667 ou 66,7%. O que a gente tem aqui? Que o retorno esperado de W é menor, é de 24%, enquanto o de Y é de 30%. O desvio padrão dos dois é igual, 20%. Então, o coeficiente de variação é que vai me indicar qual é o risco. Nesse caso, o investimento Y, com um coeficiente de variação menor do que o investimento W, nos dá mais segurança, dizendo que esse investimento aqui apresenta um risco menor do que o investimento W. Aqui, observe que o risco medido pelo desvio padrão é igual para ambas as alternativas de investimento, é de 20%. No entanto, essa média não leva em conta o cálculo do desvio padrão por unidade de retorno esperado e está baseado exclusivamente em valores absolutos. Pelo critério do coeficiente de variação, a alternativa Y é a que representa menor dispersão, ou seja, menor risco, considerando que oferece um risco de 0,667 para cada unidade esperada de retorno, inferior aos 0,833 da alternativa W. Assim, para o mesmo grau de risco, o investidor seleciona a alternativa que oferece o maior retorno esperado. Então, olha só, aqui então, ele escolheu o que dava um retorno esperado de 30%, já que o desvio padrão era o mesmo, mas o coeficiente de variação também orientou para que ele escolhesse esse com valor esperado maior, porque o coeficiente de variação desse aqui era menor. Deve ser acrescentado ainda
que as medidas calculadas são indicativas do grau de risco associado ao investimento, devendo ser confrontadas com o grau de aversão ao risco da unidade decisória ou de quem vai tomar a decisão, né? Está exposto qual é o retorno esperado, está exposto qual é o risco de cada investimento, no caso dos nossos exemplos apresentados. A partir desse momento, vai então da decisão daquele que vai realizar o investimento. Ele que vai dizer qual é o critério que para ele é aceitável. Então, no exemplo considerado, a escolha da melhor alternativa em termos de um conflito entre risco e retorno não acarreta maiores dificuldades, dado que a alternativa de investimento de maior retorno é Y, que apresenta ao mesmo tempo menor risco por unidade de retorno. E também o maior retorno maior retorno esperado. Contudo, situações alternativas poderão normalmente ocorrer, principalmente as que envolvam investimentos com risco e retorno esperado diferente. Então, e aí, quando a gente tiver risco e retorno que são diferentes uns dos outros, como tomar a decisão? Para ilustrar melhor essa situação, suponham que o desvio padrão da alternativa Y seja de 29%. Então, aqui a gente alterou, manteve aqui, ó, investimento W, investimento Y, retorno esperado do W 24%, retorno esperado do Y 30%, mas nós mudamos aqui o valor do desvio padrão. Do W permaneceu 20%, mas o do Y passou para 29%. E aí nós vamos ter os seguintes valores. O coeficiente de variação do investimento W continua o mesmo, já que não alterou suas características, de 0,833, ou 83,3%. Mas a questão do desvio padrão maior do investimento Y elevou aqui o coeficiente de variação desses investimentos, que foi para 0,967, ou 96,7%. Nessa hipótese, o projeto de menor risco passa a ser o projeto W, que apresenta também o mais baixo retorno esperado. Ele tem um retorno esperado menor, mas ele tem um risco menor de acordo com o coeficiente de variação. A preferência pela alternativa de maior retorno esperado e maior nível de risco, ou pela de menor retorno esperado e menor dispersão dos resultados, é definida pelo grau de risco que está disposto a assumir. A escolha do investimento Y denota maior grau de aversão ao risco, e a escolha do investimento W representa um grau de aversão ao risco mais elevado. Em geral, para alternativas que apresentam diferentes retornos e riscos, o investidor racional seleciona aquela que oferece o menor risco por unidade de retorno ou menor coeficiente de variação. Então, o investidor racional ele vai selecionar sempre aquela que tem menor risco por cada unidade de retorno, né? Ele vai ter a frieza, né, o pé no chão de falar, não, eu vou escolher aquele que me dá um menor risco e que eu possa angariar aí um pouquinho mais de retorno, mais de garantia, né, de ter o meu retorno esperado. Então, na verdade, a questão de risco-retorno está sempre ligada ao que todo investimento ele requer ou ele incorre em risco. A gente espera um resultado, contudo, esse resultado não é garantido. O que se pode fazer dentro, né, da análise de investimentos é realizar esse levantamento de probabilidade de ocorrência dos resultados esperados, a partir daí calcular então o resultado esperado, calcular a variância e o desvio padrão e também calcular o coeficiente de variação de cada unidade de retorno. Nesse caso, a gente então consegue fazer um levantamento numérico, né, baseado aí na probabilidade e na estatística, de que qual é o investimento que oferece menor risco e maior retorno. E a partir dessas informações, considerando o grau de aversão ao risco do investidor, tomar a decisão de investir nesse ou naquele projeto. Então, inicialmente, para o nosso, vamos dizer assim, retorno, né, às nossas atividades, é essa a mensagem, né? O conteúdo dessa aula vem introduzir a gente nesse conceito de risco e retorno. E a gente entende aí também que abstrai dessa relação que quanto maior é o risco de um determinado investimento,
provavelmente maior é a possibilidade de retorno. Não quer dizer que o retorno seja maior, mas existe uma possibilidade de um retorno maior. Em compensação, como o risco é elevado, existe também a probabilidade de ocorrência de um retorno bem menor. É inseguro o investimento. Vai depender, então, a decisão da capacidade de assimilar risco daquele que está tomando a decisão de investimento. Então, para o conteúdo da aula de hoje é só. Até a próxima aula.